Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um experimento de física, né? E vamos agora fazer um experimento de mecânica, ok? Bom, essa atividade experimental que nós iremos fazer hoje, aqui está a atividade, utilizando um cronômetro, né? Pode ser até o seu celular, né? Para marcar tempo, né? Meça o tempo decorrido em segundos para duas pessoas percorrerem distâncias diversas, só que nós vamos medir em passos, né? Então, você pode fazer isso até em casa. Duas pessoas, pessoa A, pessoa B. Você vai marcar o tempo necessário a cada dois passos, né? Então, as distâncias não vão ser medidas em metros, não, em passos. Claro, cada pessoa tem uma quantidade, um tamanho de passos diferente, mas isso não importa para a gente aqui. O tempo vai ser medido em segundos, né? Você vai medir de dois em dois passos e serão feitas 10 medidas. Essas medidas serão colocadas em uma tabela, né? Aqui, ó, na primeira coluna, você vai marcar o número N da medida, número 1, 2, 3, 4, são 10 medidas para cada pessoa. E a distância, a primeira medida, 2 passos, né? Marca o tempo para a pessoa A. Depois, 2 passos, marca o tempo para a pessoa B. Tá? Depois, 4 passos, tempo para a pessoa A, e 4 passos para a pessoa B. E assim por diante, até preenchermos completamente a tabela. Então, você vai preencher essa tabela com o dado das duas pessoas. Okay? Feito isso, né, a gente vai construir um relatório, né, descritivo da atividade, né, como modelo a seguir, onde a conclusão vai ser a velocidade média das duas pessoas. Agora, em que unidade ficaria isso? Bom, a distância nós estamos medindo em passos e o tempo em segundo, o resultado vai ser passos por segundo. Será que mesmo com a quantidade de passos diferentes, nós teremos uma velocidade média parecida? Ou muito diferente dessas duas pessoas? A velocidade média de cada um vai ser em passos por segundo. Né? E vamos também construir um gráfico para essas duas pessoas, né? Onde y, né, vai ser a distância em passos, né? O y vai ser essa primeira coluna, 2, 4, 6, a distância de passos, e o x vai ser o tempo em segundos. E vamos apresentar um gráfico de linhas para essas duas pessoas, né? Aí espera-se obter um gráfico parecido com esse, né? Será que as pessoas andam em linha reta? Né? Se colocar os pontos e depois unir os pontos, vão dar uma linha para cada pessoa, a pessoa A e a pessoa B, ok? Vamos fazer essa experiência e veja no que vai dar. Apresente ao seu professor o relatório e o gráfico, ok? E agora queremos construir um relatório. E como é que nós fazemos isso? Hein? Tem vários modelos de relatório. Vamos apresentar aqui o básico. Né? Para fazer um relatório, você precisa de um método científico, tem que ser baseado no método científico. E o que é ciência, propriamente dito? Ora, nós sabemos que para ser científico, né, para seguir esse método, tem que seguir 3 etapas. A primeira etapa, você verifica o que você quer, né? O que você quer. Aí você dá um título à coisa e dá os objetivos daquilo que você quer. Você tem que saber o que vai fazer, né? Qual o material, qual é o método utilizado, qual o resultado você chegou e discutir sobre ele, né? E o que foi obtido. Então, nesse experimento foi obtido o quê? Aí você vai chegar a alguma conclusão e dar as referências necessárias. De uma forma geral, né, a ciência é baseada nessas 3 etapas. A primeira, tecnicamente, a gente chama de hipótese, né? Uma hipótese que foi criada. Eu acho que é isso, vamos verificar. O que fazer? Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma pesquisa e, finalmente, você chega a uma conclusão. Então, baseado nessas 3 coisas, você pode fazer o seu relatório. Como exemplo, nós temos um relatório aqui em que, com os tópicos principais. Né? Primeiro, não esquecer que nós temos que dar o título e o objetivo nesse relatório. E, geralmente, ele é numerado. Então, não esquecer a numeração do relatório. No título, né, nós vamos colocar o quê? Ali no título, você nunca deve usar um verbo no infinitivo. Então, nunca comece com o título do relatório, ó, determinar a velocidade média. Não, nada disso. Você coloca de outro jeito, você bota determinação da velocidade média, análise da temperatura, avaliação de um procedimento tal, tal, tal. Então, nunca começa com o verbo no infinitivo. Já o objetivo é o contrário. Você sempre usa o verbo no infinitivo. Né? Aí como é que eu vou colocar? Analisar, avaliar, determinar.
né? Então, o título você bota de um jeito sem verbo e com o verbo no objetivo. Lembrando sempre de nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Não pode ser a mesma. Eu não posso botar determinação da velocidade, objetivo, determinar, repetindo a mesma raiz da palavra. Nunca deve fazer isso. Já numa segunda etapa, né, etapa 2, você vai registrar no seu relatório material e métodos, resultados e discussão, né? Nessa primeira parte, você vai colocar o quê? Você vai listar os materiais utilizados, contendo a precisão de cada um desses materiais. Então, por exemplo, se você usou uma régua, qual é a precisão dela? 1 milímetro, 1 centímetro, 0,1 milímetro, tem que colocar lá. E vai colocar também a metodologia, você vai descrever a metodologia utilizada detalhadamente, passo a passo. Porque lembre-se, você faz um relatório para os outros e não para si mesmo, né? Nos resultados, você vai listar esses resultados todos, tudo que foi medido tem que estar aqui, tudo que foi calculado tem que estar aqui, e comentá-los também. E lembrando que essa parte, né, importante lembrar, essa é a parte mais extensa de um relatório, né, pois detalha o que foi realizado. Ou seja, um relatório, né, nessa parte aqui, não pode ficar nada abreviado, né? Tem que estar bem descrito, né, nessa metodologia e nos resultados obtidos. E, finalmente, na terceira parte, você vai concluir o seu trabalho, dar as referências e a identificação. Lembrando que, na conclusão, né, você vai finalizar de forma objetiva. Então, nunca coloque uma conclusão muito extensa. É bem... O resultado, na hora de fazer a conclusão, olhe para o objetivo. O objetivo é a pergunta e a conclusão é a resposta. Então, ela tem que ser bem objetiva mesmo. Tá? E nunca coloque conclusão, conclui-se que... Não. Você bota verifica-se que, ou usa outras palavras, mas não usa a mesma palavra ligada ao título daquela atividade. Na referências, você vai indicar a fonte de informação para o experimento, né? De onde você tirou a informação? Ah, foi uma pesquisa em um livro de análises, foi um professor que passou uma atividade daquela disciplina. Você vai indicar de onde você tirou a referência para aquela atividade científica. E, finalmente, embaixo, você bota a identificação de quem realizou o experimento, a data e a assinatura, identificando quem fez este relatório. Ok? Ah, mas vamos ver que você precisa de construir um gráfico. Se precisar um gráfico, lembre-se que existem vários tipos de gráfico, né? Então, você pode fazer vários tipos de gráficos, mas, fundamentalmente, não pode faltar num gráfico. O que é que não pode faltar num gráfico? Ó, lembrando que não pode faltar o título, né? Você tem que escrever em cima do gráfico assim, ó, curva de aquecimento, gráfico de um movimento tal, de um carro, etc. Tem que ter o título, tem que ter a grandeza e a unidade, né? Você vai botar no Y, na vertical, e na horizontal, a outra grandeza que está relacionada nesse gráfico. Não esquecendo também que tem que ter uma tabela respectiva, e nessa tabela tem as unidades também. Você não pode esquecer as unidades na tabela. Tá? Não precisa repetir aqui embaixo todas as unidades, basta colocar lá em cima e estão relacionadas. E existem vários tipos de gráfico, né? Vai depender pela orientação do seu professor, qual tipo você vai dar preferência. Mas aqui nós temos um exemplo, né? Um gráfico estudantil que pode ser feito em papel ou digitalmente, né? Lembrando que ao fazer o gráfico, né, você tem que colocar basicamente os eixos, né? O eixo X e o eixo Y, né? Então o Y aqui na vertical, você colocar aqui qual é a grandeza, velocidade, né? Metro por segundo. Aqui o tempo, por exemplo, em segundos, né? Então você tem que colocar os eixos, que podem ser na borda ou não, né? E lembrar também colocar as escalas. O gráfico tem que ficar de tal forma, né? Ou na vertical ou na horizontal, mas de forma que ele ocupe a maior parte do espaço disponível, né? Você não pode fazer um gráfico pequenininho num papel grande, ou num espaço grande colocar um gráfico pequeno. Então tem que ocupar. Então você tem que distribuir as grandezas aqui na vertical em escalas por iguais. Então aqui pode ser 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, pode ser 2, 4, 6, 100, 200, 1000, pode ser 0,01, 0,02, depende da grandeza que você tem.
a mesma coisa no x, contanto que esses espaços sejam proporcionais, né? São sempre iguais, o acréscimo seja sempre constante. E aí você vai poder colocar os seus dados, né? Então você marca, marcou o X aqui, marcou aqui um dado da tabela que você obteve e não colocar nada daqueles pontinhos, né? O gráfico já é feito para isso, né? Ao unir, você vai obter um gráfico, pode ser uma parábola, uma reta, um sobe, desce, depende de como as grandezas estão relacionadas. Mas nunca esquecer, nesse exemplo, né, que você tem que colocar o seu nome, tem que identificar-se, número 1 aqui, identificar você mesmo, de que grupo você pertence, né, qual é a sua turma, né? Colocar um título no gráfico, né? Você tem que botar lá, gráfico referente ao movimento de um pêndulo, por exemplo, né? Mas tem que ter um título para a pessoa que está lendo saber o que é. E também não esquecer as grandezas. Por exemplo, a grandeza x, número 4. Que grandeza é essa? É velocidade? É distância? É tempo? Qual é a unidade? Você coloca do lado da unidade. E a grandeza y, né? Número 5, não esquecer. Que grandeza é essa? É o tempo? É a temperatura? E a unidade que ela é medida. Né? Então, você deve fazer isso e fundamentalmente, colocar ou no mesmo espaço, né? Aqui, número 6, ou então em outra folha, ou no verso, uma tabela correspondente a esse gráfico. Então, sem essa tabela, o gráfico não tem valor. Então, essa é uma forma simples de você fazer um gráfico científico. Okay?